Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vida Real com Vanessa Cavalcante. Sou eu. É um prazer ter você aqui no nosso episódio de hoje. E hoje nós temos um assunto bem interessante, bem sério, às vezes mal interpretado, mas que precisa ser falado. Você conhece ou convive com alguém autista? Você sabe o que é o autismo? Você sabe diferenciar o que é uma birra, uma criança mal criada e uma crise do autista? Você sabia que eles têm preferência numa fila, num atendimento? Você concorda com isso? Ou acha que é bobeira? É frescura? Está na moda hoje, todo mundo é autista. O que você tem de pensamento? O que você sabe? O que você pensa sobre esse assunto? Hoje, para falarmos desse assunto, estamos aqui com uma pessoa que vive na pele. Ela é mãe atípica. É assim que ela deve ser chamada. É uma mãe de uma pessoa neurodivergente. E hoje, então, estamos aqui com a Renata Melari. Ela é cristã, ela é empresária, ela é mãe da Luísa. Ela serve a Deus com muito afinco. E hoje ela está aqui para dividir a história dela, a experiência dela e nos ensinar um pouquinho. Confesso que para mim é um pouco desconhecido. Então hoje eu tenho muito a aprender com essa entrevista, com certeza. E se você conhece alguém que tem essa realidade, ou se você conhece uma criança que você suspeita que é, mas não sabe se é, ou se seu filho, sua filha, seu marido já adulto, sua esposa, fica atenta nessa entrevista de hoje. Com certeza você vai tirar lições dessa entrevista. E se você puder, por favor, compartilha para mais gente. Se inscreve no meu canal, vai me ajudar muito. E se fizer sentido para você tudo que for falado aqui, você aciona o sininho para ser notificado para os próximos episódios e compartilha para mais gente. Faz essa conversa de hoje chegar longe, tá bom? Então hoje eu quero receber com muita alegria a Renata Melari. Renata, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É um prazer estar falando com você nesse dia. Eu que agradeço, Van, poder contar um pouco da vida real. Porque muitos assuntos são falados, mas você dividir algo aqui de dentro para fora, são pouquíssimas pessoas que têm coragem. Às vezes é fácil a gente conversar com um especialista em, né? Um médico, um terapeuta. Ele fica neutro. Porque ele vai falar toda a teoria. Mas e aí? E a prática? Qual é a vida real de quem convive com o autista? Então vamos lá, vamos começar do começo. Tá bom. O que é o autismo? Porque você já sabia sobre esse assunto antes? Precisou a Luísa nascer para você se interessar ou ter a necessidade de conhecer? Como que é a sua história real? Então, o autismo é uma síndrome, é uma mutação genética que acontece no desenvolvimento ali quando a criança está sendo gerada no útero da mãe. Não é culpa de ninguém, não é porque ninguém comeu nada. Até o exato momento, a ciência, então, indica que o autismo é uma síndrome, uma mutação genética. A pessoa nasce. Ela nasce com essa mutação. Tá. Como se fosse a mutação que acontece também na síndrome de Down. Tá? É isso, até o exato momento. Existem muitos estudos acontecendo ainda, tem muita coisa para descobrir, porque o autismo, em média, em 40 anos de estudo, porém, o estudo maior veio com Asperger. Antigamente, o nível mais baixo do autismo era chamado de Asperger, que foi um grande médico, cientista, porém, esse título foi retirado. Eu nunca ouvi esse termo. Ele foi retirado por causa que a forma como ele testava para descobrir as coisas em relação ao autismo não foi bacana. Então, o mundo acadêmico resolveu retirar essas homenagens que tinham para ele, e aí passou a ser, então, o autismo nível 1, 2 e 3 de suporte, o que aquela criança ou pessoa precisa de ajuda para viver em sociedade. Entendi. Antes, o que a gente achava do autismo? Porque, assim, hoje a gente sabe que aquela criança... Foi até a minha pergunta. É muito birrenta. Essa criança é muito mal educada. Antes a gente tinha como uma criança mal educada. O que tem a ver? Por que a gente confunde birra com
uma pessoa que tem autismo, qual é essa diferença? Vou explicar. Ó. Por que é tão parecido? Como que eu descobri o autismo da Luísa? Olha que interessante. Ela estava na sala de aula, todos os dias ela sentava na mesma cadeira. Com quantos anos isso? Ela tinha 4,5, tá? Todos os dias ela sentava na mesma cadeira. Um dia um amigo sentou na cadeira dela. Ela pediu para o amigo sair. O amigo não saiu. Então ela puxou o amigo. Não, gentilmente, dali tirou o amigo de lá e sentou na cadeira. A professora, por não entender o que estava rolando, brigou com a Luísa, tirou a Luísa da cadeira e pôs o aluno para sentar naquela cadeira. Foi feio que você fez, foi mal educada. Não pode ser assim. Parecia um comportamento ruim. E nisso você já sabia que ela não tinha? Não tinha a mínima ideia. Tá. Olha onde que foi chegar. Pois a Luísa foi lá, tirou o menino de novo de lá e sentou. Quando a professora foi tentar tirar ela, ela derrubou a professora no chão e sentou. Aninhos. Com 4 aninhos e meio. E sentou na cadeira. Então isso é muito fácil, olhar e falar, que menina mal criada, que menina teimosa. E aí, a pergunta que eu fiz para ela, quando veio ali ela teve uma Senhora suspensão mamãe. com 4 anos e meio. Foi, filha, por que você fez isso? Porque o menino sentou na cadeira que eu sempre sentava. Sim. Era um hábito, um ritual, uma rotina. Os autistas possuem muito isso. Então, eles sempre vão sentar nos mesmos lugares, comer as mesmas coisas, estarem nos mesmos ambientes. E o momento que isso perde o controle é onde tem a crise. Então, quando vai no mercado, eu aviso antes que vamos no mercado. Não posso pegar ela e chegar no mercado. Porque ela já fica perdida dentro daquele ambiente com muita luz, barulho. E isso, para ela, neurologicamente, é parecido com uma dor. Não é só um incômodo, porque pra gente também é um incômodo, né? Você tá num lugar cheio, tá cansado, aquela fila interminável. Eu detesto. Ninguém gosta. Mas para eles não é uma questão de gostar, é uma questão que dói, como se fosse uma dor dentro do cérebro deles. E como que você descobriu isso? Nesse mau comportamento da Luísa, o que você fez a partir daí? Aí eu levei ela, então, a uma psicóloga, num primeiro momento, para ver por que ela estava tão brava, né? E ela repetia esse tipo de comportamento, então, dependendo? Dentro de casa, eu percebia umas coisas assim, ela colocava os bonequinhos tudo milimetricamente nos mesmos, sabe assim? Metódica. Eu lembro disso, gente, eu comprei um jogo de boliche. E como que é o boliche? Você põe os pinos lá, aí vai diminuindo e põe um. Isso. Ela ficava brava e colocava um do lado do outro. Enfileirado. Então, eu já percebia que tinha alguma coisa ali diferente, mas não sabia o quê. Procurei a psicóloga percebeu algo e me enviou para uma neuropediatra. Inclusive, um beijo para você, doutora Roberta Caramico, uma médica Faz toda incrível. A diferença, né? Ela mudou a nossa vida por completo, assim. Foi um instrumento de Deus mesmo. E aí, nisso, a doutora laudou a Luísa. E ela fez exatamente esse teste, eu me lembro na consulta. Ela bagunçou tudo na mesa e a Luísa sentou e ia organizando tudo da mesa. Enquanto conversava, como... E aí ela falou, você reparou o que ela fez? Aí a médica falou, você já ouviu falar sobre o autismo? E eu vou ser verdadeira contigo. Para mim, autismo era aquela criança ou pessoa que sentava e ficava fazendo assim, ó. Eu não sei se vocês já viram em muitos filmes eles sentados fazendo assim e não falavam. Para ser autista tem que ter esse comportamento. Se não tem, não é. Imagina, mais de uma década. Quantos anos a Luísa tem hoje? Hoje ela tem 14. 14, tá 10 anos atrás. Ainda os estudos eram menores ainda. No início, para você ter uma ideia, o símbolo do autismo era azul. Porque achavam que só os meninos tinham autismo. Por isso que era um lacinho azul. Achavam que só eles. Com o passar dos estudos, entenderam que as mulheres também tinham, mas elas se camuflavam na identidade das outras mulheres próximas. Então, por isso era mais difícil o diagnóstico, era mais tardio. Tá? Aí mudou, virou esse quebra-cabeça, esse coloridinho, mudou a coisa em si. E aí, lá com a doutora que ela falou, então, existe o autismo, e aí existe de pessoas que falam, que nem a Luísa, ela tem um comprometimento na fala, mas ela fala alguma coisa, você vê que ela é inteligente. Então, nem todo autista é exatamente nesse perfil que você viu. Esse é um nível mais alto, onde é um não falante, não tem uma comunicação social. O da Luísa é um nível de suporte mais baixo,
E aí a gente consegue trabalhar, ela vai conseguir aprender a falar, ela vai conseguir aprender a se comunicar, se desenvolver socialmente. Mas ainda é uma autista. Tá. E como que é assim, até mesmo porque você tem hoje conhecimento de tudo isso, depois da Luísa, você com certeza se especializou. Sim, a gente vai lendo tudo que tem. É fato que quando a mãe, ela desconfia, existe aquela negação, tipo, não pode ser, eu não aceito que minha filha tenha. Existe isso ou não? A mãe, quando vê, já entende, já fala, é isso. Normalmente, as mães, assim, grande massa, elas vão para cima para resolver, para tratar, para cuidar, para evoluir. Porque a negação é pior, porque quanto mais tardio o diagnóstico... Mas ainda existem, não só mães, mas pais, famílias até, que escondem o filho, a criança, da sociedade. E nem deixa ter acesso. Porque sentem vergonha de ter uma pessoa, uma criança que é neurodivergente, ela é diferente. Ela vai agir, vai falar, vai fazer coisas diferentes. Então ainda existem. Conheço pessoas, inclusive, da alta sociedade que escondem seus filhos em casa para ninguém nem ter acesso. Ainda tem preconceito dos próprios pais. Dos próprios pais. Mas a grande maioria... E aí eu vou falar aqui uma coisa, e eu espero que os homens não fiquem chateados comigo, mas é uma estatística, ok? As mães, elas vão para cima, porque 90%, chegando a 95%, são as mães que cuidam. Porque quando a criança é laudada, diagnosticada, o parceiro acaba abandonando o relacionamento. É comum isso acontecer, né, Rê? Eles não sabem lidar com aquelas crises, o casamento acaba ficando desgastado. Quero, inclusive, poder falar um pouco sobre isso. E aí o homem, ele acaba saindo e deixando a mulher, assim, 90% a 95%. É muito triste. São as mulheres que ficam com as crianças. Mas isso eu acho que geral. Você vai numa ACD, só tem mãe. Mãe. Você vai num hospital oncológico, mães. A gente quer acreditar que é porque o pai está trabalhando, a mãe tem... Mas muitas daquelas mães ali estão abandonadas. De verdade. Né? E eu vou falar algo que pode até te assustar, mas existe um grande número de mulheres que tiram suas vidas e das crianças autistas por não suportarem a carga sozinhas. Sério? Você conhece? É gigantesco, sim, casos assim. Você pode procurar na internet rapidamente, você vai achar uma história de alguém, de uma mãe, que tirou a sua vida e da criança por não suportar mais a carga sozinha. Então, não é só a criança receber o auxílio. A mãe também precisa. Eu costumo dizer que para um tratamento do autista, da criança autista, ser completo, a mãe precisa ser tratada junto, acolhida junto. É a saúde materna, né? Ela não consegue, ela não dá conta. Me conta um pouco da sua história real. Como que foi? Então, você descobriu que a Luísa tá, e aí? O pai da Luísa, como reagiu, os seus pais, como que foi isso? Eu lembro voltando do carro, assim, e metade de mim estava não feliz, mas achei um norte, entendi o porquê que ela tem alguns comportamentos, porquê que ela é diferente. Então, daqui eu sei para onde seguir. E parte minha começou a fazer uma coisa que nós mulheres fazemos muito, se culpar. Por quê, né? Eu comecei, será que foi alguma coisa que eu fiz, que eu comi? Eu me lembro, assim, as lágrimas caindo no carro. Será que eu fiquei internada muitas vezes na gestação? Foi algum remédio que tomou? O que foi que eu fiz que ela é autista? E por isso que eu estudei muito, porque eu só tive paz na hora que, de fato, eu entendi que era uma mutação genética, que não era culpa de ninguém. Não tem culpa externa. Entendeu? Não foi uma ação de fora que prejudicou a criança dentro. Não foi isso. E aí eu consegui ter paz para buscar um atendimento para ela. No primeiro momento, eu contei para o pai apenas que ela tinha TDAH. Porque tinha também. Porque ela tem. A grande maioria dos autistas tem combinadinhos. Tá. Não é só o autismo. Os médicos chamam de comorbidades, mas são combinadinhos. Vão ter um TOD, um TDAH, vão ter alguma coisinha a mais. A maioria sempre vai ter uma dislexia, alguma coisa vai ter.
E aí eu falei do TDAH, que a bicha era pilhada, tá, até aí tudo bem, todo mundo lá em casa pilhada. E ela era agitadinha, de criança, corria. Não parava. Não era aquela criança paradinha. Nunca, nem pra comer, pra nada. A bicha não parava. Tá. E era pra lá e pra cá o tempo todo, correndo. E só que eu, né, sou laudada, eu tenho TDAH e o pai dela também, então todo mundo... Tem a quem puxar, tá tudo bem. Bom, vamos dar os remedinhos pro TDAH e segue. Tá. Aí eu fui devagar, tentando explicar pra ele que era mais que o TDAH. Com medo da reação dele. Porque achava que ele podia não aceitar. Não aceitar, ficar com vergonha. Tá. Que a minha, rejeitar. Ele faleceu, ele era 14 anos mais velho do que eu, então ter aquela interpretação de antigamente retardada, né? Existe esse termo, antigo. Então, o que eu fiz? Eu busquei na internet 10 características, não tinha esse negócio de TikTok, essas coisas, não tinha, tá? Naquela época. É internet mesmo. De autista. E aí, a Luísa cravou ali, nas 10. Aí eu falei, olha isso aqui que interessante, pensa comigo. Aí ele foi vendo aquilo e ele falou, será que ela é isso também? Então eu meio que... Olha que maturidade a sua, sabedoria. Porque para não chocar. Eu acho que tem coisas que você não precisa. Eu acho que não foi nem para chocar ele, eu acho que foi para defender a Luísa. Não é aquele instinto materno de proteger a minha filha do que vai acontecer. Do que vai acontecer e fazer ele ter o tempo dele também de entender, de digerir. Nem tudo você precisa fazer um furacão. Nem tudo você precisa fazer um vendaval, desgastar. Você pode falar de situações delicadas com cuidado. Falar, olha, dá pra gente resolver, dá pra gente fazer. É difícil, mas a gente vai conseguir. Você não precisa acabar com o teu casamento por causa daquilo, entende? Assim, que normalmente é o que a gente faz. A gente pega aquela notícia explosiva e joga, né? Não foi assim, eu tive o cuidado de ir com calma. Aí ele entendeu e o tratamento seguiu. Fono, psicopedagoga, psicóloga, a neuro que passava... Eu decidi não ter uma psiquiatra. A Luísa, ela tem acompanhamento com tinha na época, né, com neuropediatra. Hoje, adolescente, aí ela tem o Dr. Felipe que cuida dela. Até hoje, então ela tem acompanhamento? Sim, tem. Ela precisa de acompanhamento. Isso, o governo... Então, vamos por partes. É assim, no caso da Luísa, eu que pago tudo, né? Sai do meu bolso. Porque, pela graça de Deus, eu tive essa possibilidade, isso. Mas a maioria das mães não. E o governo não consegue suprir. Não consegue nem de medicamento e nem das terapias. Porque nem de deve ser caro esses remédios. Eu gasto... Vou falar aqui o valor, mais de R$1.000 com remédios para ela mensal. Mensal. Tem gente que ganha 1.500 no mês, que é um salário mínimo. O doutor, psiquiatra dela, o doutor Felipe, a consulta é R$800 e eu consegui ir chorando lá as pitangas para 600. Então, junta, a gente está falando de duas coisas só aqui. A gente nem chegou para o restante das outras coisas. Então, imagina uma mãe conseguir, um pai de família, um suporte desse. É muito fora. E, tipo... Tem que ter esse acompanhamento para essa criança desenvolver da forma certa, porque se a gente não sabe tratar, a gente não sabe lidar, a criança não é acompanhada por um especialista, deve ser muito difícil. É porque a gente fica com uma responsabilidade assim, quando eu morrer, como que ela vai se virar sozinha? Então eu preciso dar os meus pulos para que ela amadureça dentro de uma possibilidade de se virar sozinha. Eu não estou querendo que ela vire uma empresária, eu não estou querendo que ela vire uma famosa, nem nada, mas que ela tenha a possibilidade de, quando adulta, sobreviver, saber cuidar de um dinheiro, ser independente, exatamente. É isso. Então a gente corre atrás. Não só eu, as outras mães todas, um dobrado e procuram terapias em ONGs, procuram ajuda do governo, procuram remédios que faltam muitas vezes. A terapia do governo são 3 meses de fono, aí a sua vez acaba para dar vez para o outro. Mas e aí? Não está terminado o processo. 3 meses não resolveu nada. E faz o quê com isso? E essa criança fica assistida como? Então, pensando nisso, não vou falar de política, mas vou te dizer que eu participo de uma liderança onde cria projetos para o Estado de São Paulo, voluntariamente. Por isso que eu estou falando que não é política. Porque assim
eu consigo ajudar a criar e atender, ajudar essas mães que não conseguem. Dar voz. Dar voz. Falar, Tipo, olha, gente, existe essa demanda, existe essa necessidade. Tem mães pedindo socorro, escutem aqui. E eu sou... Quantas mães devem agora estar em casa com uma criança talvez já de 6, 7, 10 aninhos e não foi nem laudada ainda? E essa mãe, esse menino não obedece, esse menino tem frescura para comer, porque tem um lance da alimentação seletiva. Exatamente. Cara, e essa mulher, ela não tem respaldo para ela não sabe o que o filho dela tem, é mal interpretada. E fica perdida. Meu Deus. O casamento acaba sendo abalado. Sobre a seletividade alimentar, eu vou fazer só um adendo aqui. Da Luísa, tudo que tinha cebola, ela separava. Ela conseguia achar um negócio assim. Picadinha. E aí um dia eu perguntei pra ela o que tinha a ver a cebola, né? Por que incomodava ela? Aí ela me disse que quando ela mastigava a cebola, fazia um barulho aqui. Sabe aquele barulhinho da cebola, do crocante? E isso incomodava ela, por isso que ela não comia. Olha, não é frescura de não gostar do sabor. Tá Olha vendo? isso. Então, você parar e ouvir mesmo. E o que está acontecendo? Tudo tem um porquê, né? Para eles, tudo tem um porquê. Tudo. Quando a coisa desanda, por que aconteceu isso? Eles vão saber te explicar por que aconteceu isso. Existem muitas crianças sem laudar. E depois que a gente vira mãe, que a gente estudou sobre isso, é impressionante. Porque você bate o olho, você já identifica, né? Tem um negócio ali que precisa ser, entendeu? É automático. E com isso... pensando nisso, dentro do ministério que eu pertenço, eu sou evangélica, sou cristã, gente, e pertenço à Igreja Cidade Maf, e lá a gente tem a inclusão dentro da igreja, onde eu participo dessa salinha da inclusão, que não é segregação, inclusão. Então quer dizer o quê? Que as crianças vão todas para suas salinhas e se houver algum desconforto, elas vêm pra gente, a gente acalma elas e aí elas voltam. Porque, vamos lá, chegou na hora do culto que as crianças vão ser separadas, vão pro departamento infantil. Isso. Todas vão junto pro mesmo lugar. Tudo, das suas idades tal, né? Bonitinho, não tem segregação. Numa necessidade, vocês têm quem entende do assunto. A gente fez curso, tá, com psicólogas e terapeutas em relação ao autismo, ensinando como abordar uma crise, como acalmar uma criança. Então, também não foi... do nada, eu vou ser voluntária lá e segura na mão de Deus e vai. Não foi assim. Foi se tudo, preparar. Exatamente. Foi tudo muito bem pensado, estruturado. E aí, é nisso que eu falo assim, quando você é uma mãe atípica, você começa a pensar não só em você, mas no todo. Então, aí você já quer se envolver em tudo. A sua empatia, ela é desenvolvida, assim, você consegue sentir a dor. Falar, essa mãe não vai conseguir assistir o culto com a criança atacando terror aqui, ó, com fogo na roupa. Então, peraí que eu vou ajudar. Que eu sei fazer isso, porque eu tenho uma minha que também é fogo na roupa, entendeu? E aí você ajuda. E aquela mãe que já foi em 599 igrejas, vai poder assistir um culto em paz, sabendo que... Se sente envergonhada. Não, fora que hoje ainda já melhorou. Mas ainda existem, e você sabe disso, que eles demonizam as crianças autistas, né? Então, estão endemoniadas. Muitos já, em congressos grandes, inclusive, foi dito isso. Eu vi na internet, um pastor falou, meu Deus. Isso é muito complicado, porque existe uma ciência explicando sobre o assunto. Existem estudiosos, acadêmicos. Então, a gente não pode tudo espiritualizar. Você não espiritualiza um problema cardíaco, nem uma diabetes. Por que você espiritualiza isso? Algo que é... Isso é o quê? É neurológico. Então, não é emocional. Não é... É neurológico. É o jeito que o cérebro, que os neurônios funcionam. É um choquezinho que dá lá. Eles funcionam de forma muito rápida em alguns... vamos dizer, polos e bem lentas em outros. A grande maioria na socialização. Então, antigamente, a gente não falava assim, aquele ali é um nerd. Né? A gente não falava isso. Não fala com ninguém, é super inteligente. Olha, não tinha os estudos antes. Então, provavelmente, aquele teu amigo nerd era um autista ali de um suporte 1, o nível dele. Essa história da igreja, nesse ambiente de igreja, a manicure que eu vou, um beijo, ela chama Vivi.
ela tem o Léo, e o Léo tem autismo, e ela me falando, ela falou assim, hoje eu sou da igreja, acho que é Bola de Neve. Eu tô na igreja tal, porque lá eu fui acolhida. Porque o Léo já teve crise no culto. Tipo, talvez terminando o culto. Tá, e como que Vivi, essa crise? Ele derrubou todas as cadeiras. Ele empurrava. E não tinha quem o segurasse. Uma criança de 4 ou 5 anos. Exatamente. É daí que endemoniado. A mãe, ela falou, Vanessa, eu ficava com uma vergonha. Eu sentei e chorei. Eu tentava abraçar ele, ele não queria. Só que a pastora, provavelmente, ou tem, ou conhece, ou é estudada, ou é pelo menos sensível. Tem um conhecimento ali do assunto, alguma coisa? Ela abraçou a mãe e falou, Vivi, fica tranquila. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só tirem as cadeiras de perto. Por quê? Aquela mãe nunca mais ela voltaria naquela igreja. Ela nunca mais... Só que a gente que vive em sociedade, a gente precisa entender que existe esse tipo de necessidade, esse tipo de atitude que essas crianças têm e que, cara, não adianta falar, para com isso, menino. Não. A Luísa, muitos autistas têm problema para tirar sangue com injeção. É uma coisa assim, uma grande maioria deles. Eles são hipersensíveis também, não são? E a Luísa, ela derrubou 2 enfermeiros no hospital. Homens, a gente está falando de 2 homens, porque ela não quer... Para uma menina. Então, realmente, a força é descomunal. E aí, isso é só terapia e você estudando mesmo, como que você consegue acalmar. A Luísa, ela precisa do tempo dela. Então, quando ela começa a ficar muito nervosa, agitada, chorando, ela já aprendeu consigo, se afasta e fica isolada. Isso na terapia, que ela aprendeu, não foi lendo. Não. Por isso a importância da terapia. Sim, e por isso a importância também da mãe se dedicar. Porque assim, Paixão, a terapia, ela é 1, 2 horas na semana. E o resto é contigo. Então, é você saber conhecer o seu filho, a sua filha. É você, não porque tem. não existe uma regra. Se eu perguntar para você, Rê, fala para a mãe que tem uma criança em crise, como que ela calma? Cada um por exemplo, tem um tipo de abordagem. Tem criança que pode abraçar, que nem eles tentaram, né? E realmente aquele abraço acalma. E tem criança, a Luísa, você não pode tocar nela. Que ela é desse tipo que derruba tudo. Então, ela sai e ela vai colocando os bloquinhos dentro ali do encaixe e aí ela volta. Então, ela aprendeu por si só. E ela volta consciente? Mamãe, eu sei o que aconteceu, eu senti tal coisa. Ela pede desculpa, por exemplo, se deu uma mancada. Ela fala, me desculpa, eu não deveria ter agido assim. Então, mas isso leva um tempo. Com isso, muitas vezes não fomos em festas, em restaurantes, não saímos. Porque como que você vai num restaurante... correndo o risco dela quebrar o restaurante todo, por exemplo. A Luísa em si, o que é que você identifica que mais é um gatilho para a crise dela? Barulho, pressão? O barulho, iluminação, luzes para ela é terrível. Então, um ambiente de igreja que tem muitas luzes, mesmo que não seja parede preta, mas branca, ainda assim tem muitas luzes. É um ambiente para ela que é horrível. Por quê? Barulho o tempo todo, ou seja, de música ou alguém pregando. Luzes o tempo todo, aquele calor e aquela movimentação de gente falando. E o que você faz? Se você quer ir na igreja... Então, hoje, a gente teve que criar, aos poucos, um sistema. Porque hoje ela não vai de jeito nenhum. Ela não vai? Ela não vai. E aí, como que eu fiz? Comecei a ministrar em casa. Ensinar em casa. Esses dias ela estava na internet falando, não é, mãe, que as pedras de Deus... Fala que a gente não pode cobiçar as pedras de Deus, porque eu expliquei para ela, ensinei que Moisés recebeu os 10 mandamentos nas pedras, que as pedras quebraram. Então, de uma forma lúdica, eu vou enxertando nela a fé que eu acredito. Então, mas você tem apoio, então. Você vai para a igreja e ela fica com uma quem? rede de apoio. Que é muito importante, né, Lê? Nossa, tudo. Pensa você sozinha com ela na vida. E aí que acontecem as tragédias, porque uma mãe sozinha, realmente ela não comporta. Eu tenho a minha mãe, a minha irmã,
Elas são a minha rede de apoio absoluta. Então, Mora na mesma casa? não, pelo amor de Deus, A calma Luísa aí que tem nós que ter somos tudo adulto. Pelo amor de Deus, você para cortar esse cordão umbilical, em nome de Jesus. Ela mora a casa dela na minha, mas assim, eu preciso trabalhar, tenho um ministério, tenho as coisas para fazer, então ela que me ajuda nessa demanda de vai para lá, vem para cá. E aí a sua mãe vem na sua casa, porque é o ambiente da Luísa, ou a Luísa Não. fica bem no ambiente da sua mãe? A minha mãe, a gente já adaptou a Luísa ao ambiente da minha mãe e a minha casa. Então ela dorme lá como se dormisse na sua, pode de dormir boa. lá, come lá. E aí a gente só vai dando toque. Agora ela começou a comer banana, por exemplo, que antes não comia. Vai pedir banana infinito. Aí começa a pedir banana infinito. Vai comer carne. Então a gente só fica alinhando isso. E ela é a minha rede de apoio, é a que segura junto comigo. Mãe sendo mãe, paixão. Sendo mãe. Não interessa a sua idade, você é a filha dela. Eu sou a filha dela e ela segurando esse reggae comigo. E assim eu vou conseguindo desenvolver o sustento também. Para trabalhar, para ter condição de cuidar dela, de dar uma vida confortável para ela e o suporte que ela precisa, que ela necessita. Tá. E saúde, o autista, ele tem mais propensão, assim, todo autista ele é mais propenso a ter asma, a ter alguma comorbidade, assim, que dá? Eles têm muito problema com o intestino, né? A ciência diz que o intestino e o cérebro eles se conversam muito, então eles têm ali o intestino preso, a maioria deles, e não tem problema assim de comorbidade, por exemplo, cardíaca, vascular, nada disso. Isso não tem, a maioria não tem. E hoje a Luísa estuda? Ela estuda. Está regular na idade dela ou ela tem retraso? Ela tem atraso. E interessante que a gente conseguiu já, na justiça de um modo geral, as avaliações, porque antigamente só podia fazer a avaliação escrita. E hoje, com o diagnóstico, laudo, tanto do TDAH como do autista, já pode se fazer a avaliação verbal. Porque na hora da prova, às vezes o nervosismo é tão grande que não consegue externar o conhecimento que possui. Então a professora chama e pergunta, faz a mesma pergunta que está na prova para ela, e aí ela vai explicando e a professora vai anotando o que ela explicou. E aí, então, o Ministério da Educação entende que a criança absorveu o conhecimento e a prova é validada. Isso é muito interessante. Isso vale também para as faculdades. É um direito assim incrível que foi conquistado para as crianças e pessoas, né, com o aspecto autista. E tem esse lance de todo autista é muitíssimo inteligente. Ou todo autista, ele, entende, não é retardado, ele tem um retardo. Isso, um déficit. Existe essa regra ou não? Então, existe uma lenda urbana, né, que a grande maioria acredita que eles têm todos em absoluto QI alto. E não, nem todos possuem o QI alto. Existem, claro, grandes nomes aí, por exemplo, o Elon Musk, o dono da Apple lá, esqueci o nome dele. O Jobs, do Windows lá, o Bill Gates. Então, todos eles possuem, eles são autistas. Isso. O Messi, aquele jogador Messi, ele é autista. E por quê? O que acontece? Coincidentemente, todos são muito inteligentes. E aí surge essa lenda. Porque já que eles são os conhecidos... Todo mundo é. Mas tem o Hippo, que é um autista que tem um déficit ali. Então, ele absorve tudo com mais calma, mais lento, é mais devagar. Até quando você vai conversar, você faz a pergunta, aí você fica esperando. Pra gente, assim, que é acelerado, é uma luta na terra. Aí ele tá pensando na sua pergunta, aí vai pensar na resposta e aí vai te dar a resposta. Responde logo, menino. E aí você fica naquela que você tá querendo falar outra coisa só e ainda tá... Então, existe o Hippo, que ele é mais calmo, mais tranquilo, e você tem que perceber esse time dele, esse tempo dele que é mais lento. Então, não, nem todo autista tem o QI alto, apesar de se falar muito sobre isso. Você falando isso, eu lembrei, Armando César, Malu, beijo Malu, você vai ouvir esse programa com certeza. O Levi, nosso sobrinho, ele tem, eu acho que ele tá com 11 anos, mas é lindo, um rapazão assim, e o dele é atrasado. E eu acho que ela começou a perceber tardiamente, mas é porque falava com ele
Levi, tal coisa. Ele demorava. Levi, eu tô falando com você. Aí, oi, mãe. Não é possível que você não tá entendendo. É o tempo. Então tem esse delay. Aham. Aí parece que ela levou no médico e tal. Exatamente. Parece que tinha algum problema de audição também. E aí tem esse delay na audição. Você chama, a criança demora milésimos de segundo ou segundos. Porque como a gente fala tudo muito rápido, pra gente você acha, esse menino tá moco, esse menino é surdo, esse menino não tá me ouvindo, não me dá atenção, não me obedece. Você chama, a criança tá assistindo, ele nem se mexe. Não. Daqui a pouco, oi. É isso mesmo. Então é um sinal. E aí eu vou te falar, porque lembra que as crianças ficam adultas. Sim. E que os adultos autistas de hoje não foram laudados. Não tinha esse conhecimento. Então, eu vou passar um pano aqui para os homens, porque a cada 10 crianças que nascem autista, aí ó, vou ajudar vocês nessa vida. 3 são meninas e 7 meninos. Então pode ser que quando você fala com ele, ele não tá te ouvindo, ele tá pensando ainda, aguenta firme. Os nossos maridos que são lerdos. Pode ser isso, pode ser, ó, vou ajudar vocês. E é incrível, né? Porque agora que eu tô me expondo mais na rede, os cortes são um perigo, são maldosos. São. E eu participei de um podcast com o César, e eu falo que ele tem autismo, né? E foi levado assim, de uma forma tão pejorativa, mas não é. É porque as reações que ele tem, cara, é autismo. Porque ela está ofendendo ele, ela está humilhando ele. Eu falei, não, gente, a gente tem que identificar. Então, se o seu marido demora para te ouvir, para te obedecer, para trocar a lâmpada que você já pediu 6 vezes, pode ser, tenha calma. E assim, ó, você falou algo interessante do pejorativo. Você percebeu os grandes nomes da inteligência, tecnologia, do futebol que eu falei? Então não é o fato da pessoa ou a criança ser autista que ela é doente. Ela pode não ser brilhante dentro do hiperfoco delas. Quando a Luísa pega para falar com a gente sobre dinossauro, manja tudo. Eu percebo que eu cabulei muita aula de geografia nessa vida, de tudo, de história, de ciência, de tudo. Que ela é absoluta naquilo que ela está falando. Quando ela começa a falar sobre o universo, galáxias e uns nomes doidos lá, eu percebo quanto que eu não estudei nessa vida. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso, de achar assim, porque que nem lembra quando a médica falou, você já ouviu falar de autismo? E a visão que eu tinha era aquela? Então, mas não é essa. Essa não é a realidade. Existem pessoas e crianças autistas assim? Existem. Não é a realidade, não. Não é a totalidade. Não é a totalidade. Vamos corrigir. E aí, isso é outro ponto. Eles não são iguais. Podem ter características muito parecidas, mas cada um tem o seu jeitinho. Então, um não vai gostar de cebola, o outro não vai gostar de morango, o outro... Cada um tem o seu nem jeito. todos têm a seleção alimentar, seletividade. E nem a hiperatividade, nem a hipersensibilidade auditiva, e nem visual, e nem do tato. Então, porque tem autista que você não pode tocar nele. Que ele faz igual gato, assim, sabe? Que ele se incomoda. É uma repulsa de verdade. De verdade. Então, nem todos precisam fechar exatamente esse pacote. Mas a grande maioria possuem essas características. Eu acho que o mais interessante é a não negação. Porque enquanto você, mãe, fica negando, não pode ser, não, eu não aceito, está repreendido, não, você está demorando a tratar de forma correta. Aí você está achando que é uma malcriação, você está achando que é uma desobediência, você está achando que esse menino puxou o pai dele, puxou a mãe dele. Não. Agora, quando você se permite descobrir a realidade, você já olha com outros olhos. É um enfrentamento, isso mesmo. Aí você fala, é isso? Então o que eu tenho que fazer? Tem um caminho agora. Exato. E você olhar e não ter vergonha do seu filho ou do assunto. Porque desde o primeiro momento que eu descobri isso, que aí eu fui contornando e tal, eu me posicionei
de uma forma em que eu falo desse assunto abertamente em todos os lugares que eu vou. Tanto que você me chamou aqui. Não é velado, Não tô é. escondendo Eu não a tenho Luísa de vergonha ninguém. que a minha filha nunca... Você pode ver em todos os momentos que eu falo sobre ela o orgulho que eu tenho da filha que eu tenho. Até porque eu aprendo muito mais com ela do que eu ensino. Porque como eles não possuem filtro... Isso é verdade, não é? Quando eu falo que é... Eu falo, rapaz, você tá precisando de alguém sem filtro na minha vida para dar um empurrão. E eu aprendo muito com ela. Porque a gente hoje vive uma sociedade, todo mundo pisando em ovos, e que ninguém fala nada com ninguém, a coisa não... Mas quando você tem alguém sem filtro ali, que vai falar da sua cara, assim, filha, como tá essa roupa? Não tá legal, não, mãe. Nada a ver, tá, mãe. Pode tirar, tá horrível. Ah, deu presente. Você gostou, Luísa? Quando alguém faz essa pergunta, aí você já zela. Já começa a ir. Aquele louvor começa a tocar dentro de mim. Socorro, Deus, socorro. Não faz essa pergunta. Aí ela fala, gostou. Não é gostei. feio. A comida tá boa? Não, tá salgada, tá dura. Ela fala na cara. E a gente come aquela gororoba, silenciosamente e agradece. Isso, obrigada. Então eu fui aprendendo assim. Lógico que a gente também não pode ser tão sem filtro, mas eu acho que a gente precisa subir um nível de amadurecimento em relação às conversas que a gente tem e às vivências que a gente tem. Porque e ela tem muito ensina. mimimi. Menina, não tô dando conta. Tem muito mimimi, tipo assim... Qual o problema de falar que o arroz tá ruim? Tá duro? E tipo assim, é porque eu sou autista, porque eu tô sendo sincera, mas hoje a gente tá tão acostumada a viver na hipocrisia, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, mas falando mal aqui. Nossa, você viu? E aí eles nos ensinam que, tipo, não, você precisa falar a verdade. Brilhantemente. Assim, e ela fala mesmo, na lata. Uma vez eu, orando a Deus, conversando com Deus, assim, e pensando num projeto e tal, aí levantei, ela olhou pra mim e falou, mãe, preciso te dizer uma coisa. Aquele jeito bem assim, né? Eu falo. Ela pôs a mão assim no meu ombro e falou, o que te falta na vida é coragem. Menina, assim, ó, sabe? Da onde você tirou isso, menina? Mas era o que eu precisava ouvir naquele momento. E ela, sabe, direta, reta e saiu. E eu fiquei com aquele negócio dentro de mim, borbulhando. E às vezes a gente precisa disso. Pelo menos um pouco, uma dose disso. E tá muito sem isso também. Né? Eu aprendo muito com a Luísa todos os dias sobre simplicidade. Com ela, tudo tá bom. Ah, vamos na praia, açaí e milho. Tá bom. Vamos num lugar que a gente foi ver a neve, no hotel chique. Tá bom, vamos curtir. Ela não se impressiona nem com nada tão bom, nem com nada tão ruim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E a simplicidade da vida, essa simplicidade, né? É uma delícia que ela tem. E me trouxe muita coisa boa. Porque eu vivi muito tempo da minha vida com uma necessidade de... posicionamento, assim, de dizer, olha, eu sou capaz, eu faço, eu aconteço, eu conquistei, é isso, blá, blá, blá. E aí, de repente, me veio uma criança simples, olha que coisa, e me ensinando assim, mas você não precisa dessa roupa, você não precisa desse lugar e nem desse restaurante para ser feliz. Você pode ser feliz na praia, comendo milho. E ela foi me ensinando, e isso mudou a minha vida por completo, de dentro para fora. Porque é uma busca infinita de lugares chiques, coisas chiques, sabe? É uma falta, uma carência que nada enche. Eu queria provar alguma coisa, acho que para mim mesma, sei lá. E aí ela veio com essa simplicidade dela, dizendo, mãe, para de ser besta. Você não precisa provar nada. Vai ser feliz comendo milho na praia. E é maravilhoso para ela, assim, ela vai me ensinando. Vamos tomar açaí, filha? Vamos. Tudo para vamos. Tudo tá bom. Tá bom. E isso me ensinou muito. A Luísa veio numa simplicidade, numa pureza, transformou a minha vida, assim, como pessoa, como ser humano, como mulher. Esse final de semana o Levi estava em casa, a gente conviveu mais de perto, né? Porque ele mora bastante longe da gente. E ele tem essa pureza. Ele mandou um áudio para... A minha cunhada me mostrou esse áudio, tão bonitinho. Ele falou assim, vó, ele tá com vontade de comer o bife da vó. E a minha sogra cozinha muito, né? O bife dela é o melhor do mundo mesmo. E aí ele falou assim, mãe, eu tô com vontade do bife da vó. Ah, tá, a mãe vai pedir pra vó fazer.
E ele tem uma seletividade, é só arroz, feijão e carne. Aí a avó fez. Ele mandou um áudio, mas tão agradecido, de emocionar. Ele mandou um áudio assim: vó, muito obrigado porque você fez um bife para mim. Deus é muito bom. Deus é muito bom porque ele me deu uma avó que sabe fazer um bife muito gostoso. Olha essa pureza. Entendeu? E aí você com a besteira na cabeça, querer ir no restaurante pra tirar foto e botar no Instagram e nem foi feliz lá, nem tava gostoso. Nem tava gostoso, não, só foi caro. Aí ele abraçou a cara do Júnior, assim. Ai, primo, eu tava com uma saudade da sua cara. Ó, da sua cara. Né? Mas você sabe que é verdadeiro. É real, é sincero, é puro. Ele é desse tamanho, mas é um bebê. E aí você começa a moldar você mesma. A minha cunhada fala: Vanessa, o Levi me fez ser um ser humano muito melhor. Eu sou uma mulher muito melhor, de verdade. Uma filha melhor, uma mãe, uma pessoa melhor. Por causa da simplicidade dela, da pureza dela, do amor dela. Eu passei a entender valores, mesmo dentro da igreja, muitas vezes. A gente fala que tem, mas não vive. Prega. A gente prega, a gente interpreta muito bem esse papel, mas ele não é genuíno muitas vezes. E aí ela veio me confrontando e moldando por dentro isso. E de fato é sensacional a simplicidade dela. É você virar no Natal e falar assim: filha, que presente você quer? Então vamos falar que o presente, o caro que for, sabe, que ela poderia escolher? Aí ela vira e fala isso, um quebra-cabeça. E aí tu compra o bendito do quebra-cabeça e ela fica a criança mais feliz do mundo com aquele quebra-cabeça. E aí você fazendo aquela loucura para comprar sapato, sandália, calça, maquiagem, não sei o que, por causa do Natal, porque eu preciso não sei o que lá, aquela loucura no Natal que a gente tem, né, de querer mostrar. E aí ela com aquela felicidade, com aquela quebra-cabeça correndo para lá e para cá. E aí você fica com aquela cara de, meu Deus. Ó, como ela é feliz com o povo. Como eu preciso amadurecer. Como eu preciso crescer por dentro. Você é uma pessoa muito alegre, muito expansiva, muito independente, perdeu o marido, enfim, vida que segue. Mas os momentos difíceis, como são? Quais são os momentos difíceis? Você tem uma rede de apoio com a Luísa. E a você? Quem cuida de você? É muito bom você perguntar isso. Porque a gente fala de teorias, de tantas coisas, mas eu vou falar de mim como mãe. Teve muitos momentos em que eu chorei sentada no banheiro, dizendo para Deus que Ele é a minha rede número 1, o papai, que eu não conseguiria, que eu não era capaz, que não tinha como eu cuidar dela. Você se viu esgotada e não capacitada. E me lembro de ajoelhar e falar: Deus, me capacita. Me ajuda, me ensina, me dá um norte, coloca pessoas, conexões, para que eu consiga. Porque hoje, se despir, sabe, assim, para Deus, falar: hoje eu não estou conseguindo, Deus. Ajuda o meu coração, porque não dá. É você abrir o chuveiro e chorar junto com o chuveiro. Porque você não vai deixar a sua criança... Ela não pode ver, porque ela vai entender. Imagina... Ela vai perceber. Que ela vai achar que ela te faz sofrer. Então, a minha rede número 1 acima, assim, tem minha mãe, como disse, minha irmã, mas é Deus. É o meu papai. É quando a coisa fica complicada, quando tem dias de crise, tem dias que não dá certo a rotina, que a coisa sai fora do controle, porque as coisas saem fora do controle. Não é sempre tudo no lugar, não entendeu? A nossa vida não é não assim. Dá, vai ter dia que vai dar tudo errado. E aí é nesse momento, pelo menos, eu corro pro colo do papai. Eu falo e peço ajuda, eu falo: eu sei que o Senhor é o Criador do universo, é grande, forte, poderoso, mas o Senhor também vive aqui. O Senhor sabe o que é dor. Então me ajuda na minha dor, na minha fraqueza, na minha limitação, como pessoa e como mãe, como ser humano, porque eu não consigo, eu não sou capaz. Mas eu quero
contar algo e falar aqui que durante muito tempo da minha vida eu tive dificuldade de pedir ajuda. Muito tempo. Por orgulho, por Por trava. achar que estava incomodando. Então, às vezes me afundando. Não quero incomodar. Não quero incomodar. Mas chegou um momento em que o seu emocional não dá mais, assim. E eu acordei num dia, no final de semana, ela estava brincando na casa da avó, e eu não conseguia levantar da cama. Eu travei. Eu não conseguia, assim, eu não conseguia ver celular, eu fiquei naquela cama até as 5 da tarde. Eu não comi, eu não fiz nada. Eu não falei com ninguém, eu não olhei para nada, assim, parado. Eu travei, sabe quando o celular trava? Bugou. Foi isso. Aí eu levantei, fui no banheiro, tomei um banho. E naquele dia eu percebi que eu não conseguiria mais. Até aí você não pedia ajuda Pra para ninguém. Eu aguentava calada, A quieta. cruz é minha, quem vai levar sou eu. Com elegância, que nem aprendi com uma pastora amiga minha, carregue sua cruz com elegância. E não pedia ajuda, não pedia suporte. Não que minha mãe não me desse, mas assim, para você. mim, isso. Porque a sua mãe é seu grande apoio com a Lu. Com ela, mas assim, fala, eu E você? não tô dando conta dessa situação aqui. Pra mim não tá rolando. E aí, a partir desse momento que eu passei, então, a procurar, que aí foi que eu laudei, o TDAH, passei a descobrir uma palavra, assim, maravilhosa, mágica, que resolveu um caminhão de problema na minha vida, chamada não. Você não sabia dizer não. Então, paixão, aí eu passei a dizer não e magicamente pessoas sumiram, desapareceram. Com certeza. Entende? E aquela sobrecarga também foi diminuindo. Foi menos pessoas para pedir. Sabe? E eu tinha uma dificuldade em dizer não, então uma sobrecarga, fora que eu já tinha, e de pedir ajuda. Aí passei a tratar com psiquiatra, psicólogo, até hoje eu trato, eu tomo remédios, eu não tenho vergonha em dizer isso, porque tem gente que toma remédio para o coração, para diabetes, para o fígado, para o rim. Porque não pode tomar remédio, porque eu não sou louca. Mas não é só louca que toma remédio e nem que você está perturbado ou endemoniada, porque porque Jesus veio e curou todas as enfermidades. Então tá bom, então você vai lá e risca o que está escrito lá, de Paulo dizendo para Timóteo tomar remédio para o estômago. Então você vai ter que riscar essa parte da Bíblia. Entendeu? Então você vai ter que riscar também que Mefibosete, ele foi para a mesa do rei sem receber a cura. Você também vai ter que riscar da Bíblia que Jacó, para ser transformado por dentro, ficou manco por fora. Porque Deus poderia deixar dele um período manco e depois ter curado. E aí? Deus não reverteu a situação. Então é tudo que Deus reverte, é tudo que Deus faz. É conforme o propósito de cada vida. Você ora pela... Não é uma síndrome, ok? Mas vamos dizer assim, você ora pela cura dela, pela mudança dela, pela transformação, para que ela não tenha mais autismo? Oro todos os dias. Mas a minha fé é inabalável, Deus fazendo ou não. Não muda o que eu acredito em Deus. Porque Deus continua sendo Deus, independente dos milagres. Porém, enquanto a cura não acontece, eu vou tomar remédio. Exatamente. Enquanto a cura não acontece, eu vou fazer a parte humana. Somos corpo, alma e espírito. Existe uma parte humana que precisa ser tratada, precisa ser cuidada. Tem muito preconceito, né, sobre a saúde emocional. Acha que a gente não dá a devida importância para o tratamento das nossas dores emocionais. E olha só que louco, porque se você lê Salmo, paixão, a maioria dos salmos de Davi... A minha alma. É ele chorando as pitangas o tempo todo. É um Elias que vai pro meio do deserto chorar as pitangas. De morte, porque não está aguentando. É um profeta Jeremias que faz um livro chamado Lamentações. E aí a gente não pode sentir dor emocional. Então, como assim? É aproveitar a ciência que Deus deu capacidade. Sim,
que trouxe a medicação, que trouxe o especialista, pessoas que estão vivendo para estudar sobre aquilo. E eu tenho certeza absoluta que Deus trouxe a iluminação na mente desses cientistas. Eu não tenho dúvida disso. Com certeza. E aí, se Deus quiser que eu leve a minha vida tomando remédio, bora lá tomando remédio. Vai ter a cura completa? Bora com a cura completa. Não faz diferença para mim. Porque tem pessoas se suicidando, sendo crente, conhecendo a Bíblia, conhecendo... Ministros do Evangelho. Porque tem uma doença na alma, uma dor, não tomam remédio porque eu não posso tratar isso, porque se alguém souber que eu tenho depressão, aí para me livrar daquela dor, eu me mato. E foi tão bom você entrar nesse tema, porque quando eu tive esse foi o seu limite. Meu limite, o meu pastor lançou um livro. Porque sabe, é o Adson Belo. Cansei. Ele contando que ele teve algo assim. Então, ter líderes, ministros, que também falam... São humanos. Calma aí que vocês estão lendo a Bíblia estranho. Se posicionem também, sabe? A liderança poder ajudar, se posicionar. Porque imagina que tem um pastor, 3.000 membros. Se ele se posicionar dizendo, vá se cuidar, vá se tratar, continua orando. Não deixa o teu espiritual. Busque em Deus, continua sendo Deus. Você faz a tua parte espiritual, a tua parte humana. Ter líderes humanos. Porque hoje está tão comum. Parece que para eu ser referência, para eu ser líder, para eu estar à frente, eu tenho que mostrar uma divindade. Porque o meu casamento é referência. O meu casamento é perfeito. Porque os meus filhos, porque a minha saúde, porque... Ei, esse cara tá doente, quem vive assim só querendo mostrar o lado bom. Porque não existe. Vida perfeita não existe. Pessoa perfeita não existe. Então, quando um líder te prepara, você olha, as dores virão. E quando as dores vier, seja forte. Tome remédio. Busque ajuda. Confesse as suas necessidades. Aí você fala, tá. A hora que esse pastor fala, gente, eu tô doente. Eu preciso de 1 mês de férias, porque eu não tô mais suportando, eu tô com burnout. Não, pastor, vai se cuidar. Vai se cuidar que a gente vai continuar aqui. A gente segura. Isso é humanidade. Exatamente. Isso é vida real. Isso é você ter corpo, alma e espírito. Você não é só espiritual, gente. E é você amar o teu próximo. É muito bonitinho. Ainda mais assim, eu penso assim, os próprios líderes tendo isso e não podendo externar. Então, o avião tá caindo... E aí, ao invés dele botar a máscara nele, ele fala, não posso. Não, se eles veem que eu tô de máscara, eles vão se assustar. Bota no outro, ajuda o outro, alimenta o outro, mas ele acaba sucumbindo. Eu vi algumas ministrações do pastor César, onde ele fala que teve um determinado momento em que ele pensou em desistir. Teve algumas vezes, mas teve uma ministerialmente, tá? A gente tá falando aqui. Nunca foi de perder a fé, mas de parar no caminho. E eu achei top o dia que ele falou isso. Porque parece que ninguém pensa... É uma tal de uma alta performance o tempo todo que parece que ninguém vive isso mais. E eu achei... Porque ele tem um alcance, né? Assim, em relação... Ele expôs a verdade dele. Em relação à mídia, né? Ele já ficou na rádio, antigamente era rádio. 20 anos. E ele poder se posicionar e falar, não, tem o dia que a gente cansa. Que a gente não quer... sair da cama. Que é a gente que precisa de ajuda, de socorro, pra alma. Vai ter o dia que eu vou precisar tomar um remédio, vai ser pra sempre? Não, mas não importa. Vai precisar. Ter líderes, eu volto a falar assim, ter líderes que se posicionem é muito importante. Continue orando, jejuando, lendo, crendo, glória a Deus, aleluia, mas cuidem da parte humana, cuidem da saúde. A Bíblia fala que Deus é Deus do impossível. O possível fica para nós. É teu. O impossível deixa para quem pode. O possível eu faço. Eu tomo um remedinho, eu vou no médico, eu faço um exame, eu faço um teste, né? E pronto. Nossa conversa está muito boa, mas a gente tem tempo, tem que terminar. Vamos lá. Deixa uma mensagem, uma reflexão, uma dica
Para uma mãe, principalmente, porque você hoje está na posição de mãe. Mas existem esposas, existem sogras, existem filhas de autistas, né? O que você tem para dizer para essa pessoa? Sua câmera é aquela ali, ó. É verdade. Direto no olho da pessoa agora. Para uma mãe, eu diria que se você precisar de ajuda, peça. Se você precisar de socorro, peça. Porque quando o momento estiver mais difícil, é a tua criança, o teu filho que vai procurar você. Você precisa estar bem para cuidar dele. Você precisa se amar. Você precisa lembrar que você é uma mulher. Que você tem sonhos, que você tem planos, que você tem projeto. Você não pode fazer do autismo que a tua criança tem só sua vida. É algo que também faz parte da sua vida. É muitas vezes uma dor, e a gente sabe que é uma dor. Mas uma dor, ela precisa vir para gerar um propósito. Porque dor que não gera propósito é aborto. Só gera morte. Seja na casa, no casamento, no sonho. Então, essa dor que está aí no seu coraçãozinho, ela precisa trazer vida. Então, continue sonhando, continue acreditando, se levanta, vá fazer o seu estudo, vá procurar o seu sonho, os seus caminhos, os planos e os projetos de Deus para a sua vida. A rede de apoio, isso entra a igreja também, tá? Porque a igreja, como eu sou uma cristã, eu preciso falar para esse pessoal, tratem com amor, com empatia, como se essa mãe, esse pai, que já foi rejeitado, você pode ter certeza que já foi rejeitado em umas 10 igrejas, poderia ser você. Poderia ser a sua mãe, a sua irmã. Receba com amor essa família. Receba com paciência essa criança. Cuide dessa criança como se fosse seu filho. É assim que eu faço quando eu recebo os piticos e as piticas lá. Jesus deixou um mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Então, ame a si. Depois, ame o próximo. Cuide do outro que está precisando de ajuda também. É isso. Obrigada. Foi muito bom, tá? Obrigada por vir expor a sua realidade, expor seu coração, expor a sua vida real. Né? Eu não queria só falar de vitórias, eu queria também falar do dia mal, do dia que dá errado, que dói. E... Não adianta romantizar. Tudo é lindo e maravilhoso. A gente resolve isso assim. Não. Existem dores. Existem dores. E aí a gente precisa vencer essas dores e seguir. É isso aí. Então ficamos por aqui. Graças a Deus, mais um episódio especial, como todos os outros têm sido. E uma coisa que a Renata falou é isso. Eu particularmente, não convivo com alguém que é autista, que tem o espectro autista. Mas eu preciso me convencer dessa empatia. Porque às vezes a gente olha já com aquele olhar de julgamento. Malcriado, coisa feia, endemoniado, não tem filtro, fala sem pensar. Vamos parar, vamos... Calma, essa criança não está normal, esse comportamento dela. Essa mãe, esse desespero que essa mãe está sentindo, é isso que a Renata falou, poderia ser com você, poderia ser um dos seus. E como é ruim ser rejeitado. Como é ruim você ser olhado assim torto, já chegou o moleque que dá trabalho, a menina que dá trabalho, a mãe que não sabe cuidar. É ruim. E nesse âmbito de igreja, nesse ambiente de igreja, então, quantas mães hoje estão dentro de casa que resolveram só cultuar online, porque eu tenho vergonha de ir na igreja, porque ninguém entende, as pessoas me olham atravessado. Então, que a gente tenha esse olhar mais empático, que a gente tenha esse olhar de não é compaixão, é empatia, é sentir a dor do outro como se fosse a sua, é sentir o desconforto daquela pessoa, se fosse você não seria legal também. Então é isso. Que você tenha aproveitado esse programa, que você consiga compartilhar para alguém que com certeza você conhece e acha que precisa, que você consiga
se inscrever nesse canal para me ajudar. Olha a empatia aí, ó. Eu preciso ajudar a Vanessa, ela tá precisando, eu vou ajudar. Se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha para mais gente e, se Deus quiser, sábado que vem a gente está de volta para mais um episódio do Vida Real com Vanessa Cavalcante. Obrigada.